sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Olá! Hoje em nosso programa nós vamos tratar de um assunto muito sério, a saúde do professor. Para conversar com a gente sobre esse tema, nós temos a honra de receber a doutora Victória Gomes. Ela é mestranda em Psicologia Social do Trabalho pela UNB e psicóloga do trabalho pela Universidade de Córdoba, Argentina. E também a professora Edinalva Mendes, do Colégio Portela. Você vai ver também como foi o segundo dia da 13ª Conferência Estadual de Educação promovida pelo Sintese. A mesa foi composta pela professora Alexandrina e o André Martins. Você vai ver também como foi o julgamento da solicitação de pedido de bloqueio de contas das várias prefeituras que estão com salários atrasados. Viu só? Hoje o programa está recheado. Não tire os olhos da tela. A TV Sintese está no ar. Vocês têm acompanhado aqui na TV Sintese o sofrimento dos professores das redes municipais que estão com os salários atrasados. Vamos ver mais no quadro Nossa Luta de Cada Dia. Na penúltima sessão do Pleno, dia 17 de novembro, os conselheiros tinham decidido que, caso 13 municípios não apresentassem o cronograma de pagamento dos salários de outubro, novembro, dezembro e 13º dos servidores públicos municipais até terça passada, dia 22, as contas destes municípios seriam bloqueadas e, consequentemente, os gestores teriam as contas rejeitadas. Mais uma vez, o Tribunal de Contas não toma posição em relação a algo que, ao nosso ver, é a saída para resolver o problema de atraso de salários, que é o bloqueio das contas. Mais uma vez, é discutido aqui autuar os gestores para que paguem o salário de outubro até o dia 25 de novembro, e caso isso não ocorra, aí sim discutirá o bloqueio de contas. No entanto, os professores estarão recebendo os salários de outubro no final de novembro. Como ficará o salário de novembro, como ficará o dezembro, como ficará o 13º. Ou seja, os professores vivem um sentimento de incerteza, de insegurança, e não tem da parte até o momento do Tribunal de Contas uma medida que lhes dê a segurança de que receberão seus salários, que seria o bloqueio dos recursos da educação. Hoje nós vamos ver um pouco do que aconteceu no segundo dia da 13ª Conferência Estadual de Educação, promovida pelo Sintese. Nesse dia fizeram parte da mesa a professora Alexandrina e o André Martins. Vamos ver? Esse sindicato é um sindicato que muito me honra e muito me orgulha, né? Pela sua trajetória de luta, por ser um exemplo de organização política, de enfrentamento e de clareza sobre aquilo que precisa defender. Boa parte do que nós já havíamos traçado em 2010 e depois em 2012, sobre a ofensiva da classe empresarial sobre a educação, de alguma forma vem se confirmando. A classe dirigente, a classe dominante desse país, ela não vai ser afetada por essas mudanças, né? Então, mais uma vez, quem paga a conta são os filhos dos trabalhadores, é a classe trabalhadora. E paga a conta de uma maneira muito dura, né, porque representa, mais uma vez, a negação dos direitos, né? Eu gostaria de fazer um passeio com vocês. Desde a lei de diretriz e base, que é sancionada em 1961, nós, enquanto professores da escola pública, tínhamos como função ensinar para formar trabalhadores para o capital.
né? E sempre voltado aos filhos da classe pobre e às pessoas, é nosso trabalho da classe mais pobre, para que eles servissem como exército de reserva ou trabalhadores para o setor produtivo da indústria. Isso seja em 61, fosse em 1971, atendendo um modelo urbano industrial, que é o modelo desenvolvimentista, aonde a escola está inscrita. O que é diferenciado hoje? Nós conseguimos avanços na luta, avanços sobremodo a partir da própria luta sindical, né? Avanços que deram uma possibilidade de uma formação crítica do professor, principalmente toda uma formação voltada à escola de Paulo Freire, freiriana. Assista agora no quadro Profissão Professor a entrevista que nós fizemos com a doutora Victória Gomes, mestranda em Psicologia Social do Trabalho pela UNB e psicóloga do trabalho pela Universidade de Córdoba, Argentina, e a professora Edinalva Mendes, do Colégio Portela, sobre saúde do professor. Sejam bem-vindas. Bom, eu gostaria de começar com a doutora Victória. A senhora aborda questões da saúde do trabalhador, mais especificamente sobre assédio moral no trabalho. Esclareça-nos, por favor. O trabalho é fonte de prazer, mas também de sofrimento, numa relação dialética ao mesmo tempo. Sim? E sentir sofrimento não é patogênico em si mesmo no trabalho, mas é também normal. Sim, a gente sofre e a gente sente prazer no trabalho. Sim? Só que eu acho que a gente tem que começar a prestar atenção nos níveis que a gente sente sofrimento. Sim? Como a gente transforma esse sofrimento em prazer é por meio do reconhecimento. É por meio do reconhecimento que a gente se sente útil. E quando a gente se sente útil, consegue sentir, valeu a pena fazer todo esse esforço. Esse trabalho está valendo a pena. O que eu percebo, né, o que eu sofro com relação à fala da professora, quando ela diz assim, a falta de solidariedade, né, a competição dentro da escola, todo esse clima acaba interferindo em nossas vidas. De que forma? Porque quando você vai perdendo a capacidade laboral e não compreende o que é que está se passando com você, a única coisa que você não quer que aconteça é a falta de solidariedade com os colegas. Porque você já está sofrendo por não descobrir o que se passa com você. E aí você chega na escola e não tem da parte dos próprios colegas essa compreensão. Pelo contrário, o que acontece é o julgamento. Por que ela tem sempre uma justificativa? O porquê das faltas? Mas não tenta se colocar no lugar. Muitas vezes só vai compreender quando passa também pelo que eu passei ou estou passando. Qual foi o momento que caiu a ficha? Você diz assim, eu preciso de ajuda. Foi quando eu não me levantei da cama e estava sem voz. Completamente sem voz e sem conseguir levantar da cama. Então, é cruel também, porque o primeiro assédio se deu justamente quando eu cheguei na urgência e fui acompanhada da minha irmã, porque eu não falava, eu perdi a voz. Então eu não falava e ela tentava decifrar, dizer, ela tinha passado a noite comigo e ela viu que eu não dormi e ela tentava passar para o médico. E ele dizia, não, mas a paciente é você ou ela? Não, quero que ela fale. E ela dizia, mas ela está sem voz. Pode falar do jeito que ela conseguir, que eu vou compreender. Então o primeiro assédio na minha compreensão já se deu aí. Quer dizer, foi buscar ajuda e não se sentiu ajudada. Exatamente. Então, e logo em seguida vem toda uma questão de perícia médica também, que é bem cruel, né? Quando você vai e ainda está em processo de descoberta, como assim, a fibromialgia não é algo que você possa comprovar cientificamente. Então, você pode dormir 10 horas, 12 horas e acaba acordando super cansada e dolorida. Na prática, as formas mais comuns que ocorrem de um assédio moral? Bom, primeiro a gente tem que definir o que é o assédio moral, sim? O assédio moral são situações de humilhação
e de constrangimento para um indivíduo no ambiente de trabalho não é um episódio esporádico, é de uma forma frequente, ou seja, tem que se dar repetidamente no tempo para isso se construir um assédio moral no trabalho. Bom, o assédio moral tem consequências psicológicas, sim, graves, se não é tratado com bastante tempo de antecipação. Só que é difícil de esclarecer, identificar. Sim? Muitas vezes as pessoas que são assediadas têm a dificuldade de estou sofrendo assédio moral e começam a se perguntar. Sim? Por quê? Porque esse assediado ele começa a assumir rótulos que o assediador coloca nele. Você é inútil, você não consegue, você está mentindo, mas ainda o professor é preguiçoso, sim? E o assédio moral também se caracteriza por uma situação repetitiva, mas também com uma intenção clara. Tem verbos que são diminuir, humilhar, amedrontar, isolar, excluir, sim? De forma clara. Sim? E o assédio moral no trabalho tem a característica que se apresenta como se fosse uma patologia social. E por quê? Porque tem indivíduos que cometem assédio moral no trabalho, mas que não são, na sua constituição, perversos nem psicopáticos, senão que é o ambiente que permite e abre a brecha para que esse fenômeno aconteça. Por quê? Porque parece, sim, que os laços de solidariedade entre os colegas de trabalho estão esmorecidos. Sim, muita competência, a lógica de cada um por si mesmo, muita competição que permite que cada um por si mesmo compita com o meu colega ao invés de ajudar. Então, emerge dessa forma o sofrimento e o assédio moral no trabalho. Eu queria fazer algumas considerações em relação à condição que a professora tem. Sim? Ela está fora de aula. Fora da sala de aula, sim, consequência da doença que você tem e que você teve durante vários anos. Bom, essa condição eu acho muito importante prestar atenção porque tem vários professores, até muitos, não temos dados específicos nessa condição. Mas que parece que esse professor, quando chega e sai fora de sala de aula, fica na biblioteca fazendo questões administrativas que não tem a ver com a função que ele deveria estar fazendo. Sim, é um professor que fez concurso, estudou e se preparou para ser professor e agora está fazendo questões administrativas. Considerando que o trabalho é central na identidade de todos, nós precisamos trabalhar para nos fortalecer, para a gente se sentir útil e conseguir superar as dificuldades, sim, se fortalecer a identidade. Então, é importantíssimo que ela consiga, que todos os professores consigam trabalhar, porque ela ainda é professora, com certas limitações e restrições, sim, mas também ainda com muita capacidade. E uma das formas é desenvolvendo um projeto pedagógico que esteja alinhado ao escopo da escola, às formas de trabalho da escola, mas que permitam que essa professora, nessa condição, se fortaleça e consiga desenvolver um trabalho que seja alinhado ao que ela sabe fazer, porque ela fez um concurso de professora. E outra questão relacionada a essa condição é que muitos professores relatam assédio moral no trabalho com essas professoras especificamente. Então, também muito cuidado na hora de fazer essa adaptação e essa aquisição dessa nova identidade de professora, com algumas limitações, mas com muitas capacidades também, e o respeito nessa condição. Sim. Ok, o programa chega ao final. Quero agradecer a doutora Victória, professora Edinalva, pela participação. E você que nos assistiu, que nos acompanhou, tá aí todas as dicas, né? Acesse o nosso canal no YouTube, acesse o site do Sintese que está aparecendo aí no rodapé, que o programa vai estar disponível, veja, reveja, e se você ou se um parente seu estiver nessa situação, procure ajuda, procure o sindicato, procure um psicólogo, procure ajuda médica, ok? Então é isso, a gente fica por aqui e eu te aguardo no próximo sábado. Tchau! Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor.